Me diz quem é você, sem me dizer seu nome e nem a sua profissão. Eu quero saber quem é você, sem você me falar seu nome nem sua profissão. Porque eu percebi isso nesses... Eu tenho quase 33 anos. Que toda vez que alguém falava assim, me diz aí quem é você. A pessoa, eu sou fulano de tal e trabalho com isso e com aquilo. Falei, pô, velho, eu não quero saber com que você trabalha. O seu nome eu já sei, tá aqui escrito no papel. Eu quero saber quem é você, sem você me dizer seu nome e nem a sua profissão. Diz aí quem é você. Então, na verdade, as pessoas preferem responder de forma mais superficial, não é isso? Sim. Eu sou um ser humano apaixonado por desenvolvimento humano, sabe? Que acredita que as pessoas, às vezes, elas faltam as informações, entende? Por isso que eu sou desta área, para levar estas informações, esses conhecimentos. Então, eu acredito que as pessoas precisam de informação e de conhecimento para que elas saiam do nível ao qual se encontra para um próximo nível, entende? Então, em resumo, sou uma pessoa apaixonada por desenvolvimento humano, por conhecimento, por essa busca constante de mudança, entende? Sim. E a minha essência é isso. Eu falo que a minha essência é vontade, sabe? De mudança, de crescimento, de evolução. Porque eu sou o próprio reflexo daquilo que eu acredito, entende? E o conhecimento, até nosso tema, me proporcionou e acredito que vai proporcionar muitas coisas, muita evolução, muito resultado, sabe? E então eu sou apaixonado por isso, por conhecimento, por desenvolver pessoas, por ajudar pessoas. Então, de forma sucinta, sou essa pessoa. Você respondeu até uma pergunta que eu também faço quando a galera meio que se enrola. Aí eu pergunto, qual é a sua essência? E você já meteu o brabo aqui, já lançou tudo, já respondeu minha segunda pergunta sem eu nem perguntar. Mas aí, conta um pouquinho da sua história pra gente, assim. Pô, Alessandro veio de onde? De onde você é? Suas origens, velho. Assim, você é hoje fruto de tudo aquilo que você viveu. Sim, então, sim. Conta aí pra gente de onde você veio, de onde você é, sua origem, assim. Então, eu falo que minha essência, eu nasci numa fazenda, né? Eu sou caipira. Vim para Barreiras em 2011 e comecei a estudar. Minha primeira graduação foi administração. E aí comecei a estudar, fiz o curso de administração, passei por muitos desafios logo do início. Porque assim, né, os desafios eles vêm, eu acho que o resultado da pessoa que nós somos é fruto, é resultado daquilo que tivemos como base. Sim. E os desafios que eu tive foi exatamente para me moldar, transformar na pessoa que eu sou hoje. Então, eu comecei a estudar e, poxa, era um desafio muito grande, entende? Uhum. Eu trabalhava, ganhava um salário mínimo, pagava faculdade particular, pagava aluguel e no final do mês sobrava, quer dizer, faltava. Não dava pra sobrar desse jeito. Não dava pra sobrar. E aí, cara... eu fui pro mercado, eu já passei por quase tudo nessa vida, só não espero matéria de Guariba. Sim. Mas aí eu já passei, aí eu comecei, né, no mercado, na empresa. Eu lembro que meu primeiro emprego foi no estoque de uma empresa, depois fui pra área comercial, depois fui pra liderança, já, claro, em outra empresa. Uhum. Aí eu entrei pra esta área de treinamentos. Em 2017, desenvolvi um projeto chamado Protagonizar. Era um projeto de conscientização, sabe? De levar informação, porque eu entendi, disse, poxa, quantas pessoas precisam saber que estudar, que a busca pelo conhecimento pode dar, sim, uma condição melhor de vida, pode trazer uma condição... Não é só questão financeira, sim, sabe? Sim. Mas em outros aspectos também. Uma realização pessoal, sim, porque às sim, vezes a sim. pessoa ela se sente pouco ou inferior justamente por falta desse conhecimento. Não só o conhecimento acadêmico, sim, mas o conhecimento interpessoal. Sim, sim. Até porque quando a gente já entra nessa questão do conhecimento, que não é só o conhecimento externo, entende? Uhum. Eu acho que o conhecimento mais valioso hoje é o conhecimento de si mesmo. Sim. É o autoconhecimento. Porque a partir daí você começa a fazer escolhas mais assertivas, entende? Sim. Eu entrei numa área, administração, e fui para esta área mais
técnica da administração, passei pelo cargo de liderança e tal. E só que aí teve uma das pessoas uma das pessoas que trabalhava comigo, ela falou: Alessandro, por que você não vai para a área, como você gosta muito de estudar, como você gosta muito de... Você é muito curioso, por que não vai para uma área de desenvolvimento, de treinamentos e tal? Aí foi o start, entende? Aí eu comecei a trabalhar no instituto de treinamento. E aí eu entrei neste mundo e falei, poxa, é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Então, de forma resumida, sucinta, esse é o meu contexto, entende? Você disse que nasceu numa fazenda. Foi aqui na região de Barreiras? Não, foi em Cristópolis. Cristópolis, né? Dá 35 quilômetros de Cristópolis lá, bem interiorzão, bem... Sim, você passou a infância toda lá, adolescência. Sim, Como é que foi sua história lá, velho? Assim, do homem do campo. Conta pra gente essa história de Alessandro, o homem do campo. Poxa, velho, eu passei por muita dificuldade, sabe? Assim, não é que eu... Pra chegar onde eu cheguei, pra se tornar a pessoa que eu sou, eu passaria pelo mesmo caminho. Mas eu quero falar o seguinte, que logo do início, logo na minha adolescência, era muito desafiador, sabe? Eu estudava muito longe, pegava praticamente o dia todo só estudando. Quer dizer, estudando não, no itinerário. Sim, na condução, né? Na condução. Escolar. Andava uma média de 2 a 3 quilômetros de bicicleta, pegava um ônibus, andava 20 quilômetros, pegava outro ônibus para chegar até Cristópolis. Aí, toda a minha adolescência foi nisso, e trabalhando na roça, ajudar meus pais, entende? E aí, com meus 17 anos, eu mudei para Barreiras. Aí, com 18 anos, comecei a fazer faculdade. Eu vim e falei, poxa, eu tenho que estudar. Eu vim pra estudar, entende? E aí eu comecei a estudar, e aí a vida foi me levando, entende? E para o caminho, assim, que você, de qualquer forma, você só se encontra realmente quando as suas habilidades são usufruídas naquilo que você faz. Sim. Entende? E aí quando eu comecei nesta área de desenvolvimento, treinamento, falei, poxa, é isso que é a minha vibe. Se a gente fosse fazer assim, um comparativo bem simplesão, assim, trazendo pro futebol, o Messi com a bola no pé. Ele tá ali usando a habilidade dele. Você se sentiu assim quando chegou na área de treinamento e desenvolvimento? Você se sentiu o Messi com a bola no pé? Exatamente isso, entende? Na minha adolescência eu era muito tímido. Até a faculdade eu tinha muita timidez. Que na verdade há uma diferença entre timidez e introspecção. Uma pessoa introspectiva. Eu sou, por personalidade, introspectiva. Só que eu tinha timidez. Uma pessoa introspectiva é que gosta mais de ficar no canto dela e tudo mais. Então eu tinha timidez. E essa timidez me travava. Hoje eu dou palestras, dou treinamento, sou introspectivo, entende? Eu gosto mais de ficar mais quieto, mais no meu canto, mas não tenho dificuldade de falar aquilo que eu sei, de levar mensagem, de falar para as pessoas, entende? Então, durante esse período, a timidez me prejudicou bastante. Então eu falei, poxa, que aí há uma interpretação das pessoas em falar, poxa, qual que é a sua maior habilidade? A minha maior habilidade é de estudar, a curiosidade, a busca pelo conhecimento, isso é a maior habilidade. A comunicação foi um processo que foi sendo desenvolvido pela necessidade de levar a mensagem, entende? Por ser um cara muito curioso e gostar de estudar, você viu a necessidade de compartilhar isso. Exatamente. Mas para compartilhar, você tinha que começar a abrir a boca e falar. Exatamente isso. Então, essa é a grande questão hoje para as pessoas. Você pode não ter o dom da comunicação, entende? Mas você tem que se perguntar, poxa, quanto eu preciso me desenvolver neste quesito para que eu consiga entregar aquilo que eu tenho como ponto forte, como... vamos falar, minha macro habilidade, sabe? Fazendo então uma explicação sobre timidez e introspecção. A introspecção é a pessoa que gosta de ficar mais na dela, sossegada. O tímido, ele tem até a vontade
de falar e de se comunicar, mas ele se retrai de alguma forma ou por algum motivo. Tem algum motivo assim específico? Porque a timidez, ela nasce por alguma experiência, que na verdade nós temos um monte de traumas, né? Principalmente de infância. A minha timidez, eu até falo nos cursos que eu trabalho comunicação, entende? Eu era, quando criança, até meus 5, 6, 7, até 11 anos, eu era um menino muito falante, sabe? Muito disposto ali e tudo mais. Então houve um episódio que gerou essa timidez. Sim. Entende? Ali quando eu fui estudar a 5ª série. Eu até relato com mais detalhe, né? E aí, beleza. Passou todo o meu período de ensino fundamental 2, ensino médio, faculdade. Depois que eu entrei para a área de treinamentos, entende que eu não entrei já fazendo treinamento. Como eu era da área comercial, eu entrei na área comercial. E depois fui descobrindo, ou melhor, fui me aperfeiçoando nesta área do treinamento, entendeu? Entendi. E aí foi aonde eu passei por alguns processos, fiz vários cursos, né? Dentre eles fiz formação em coach, PNL, que me ajudou bastante a me desenvolver. Nós estávamos até falando sobre isso, né? Que às vezes a gente aprende, faz cursos para ajudar outras pessoas ou para ajudar nós mesmos, né? E aí eu fiz essas formações para me ajudar depois, e hoje eu ajudo as pessoas com essas informações, com essas técnicas, com esses conhecimentos. Então, esse período, a timidez me segurou bastante, entende? Mas eu acho que tudo na vida tem um porquê, um pra quê, né? Que se eu não tivesse tido isso, talvez eu não teria, não teria ido fazer um curso de oratória, não teria ido fazer, depois conhecer a metodologia coach, depois entender de PNL, e aí, poxa, eu gostei dessa área comportamental, aí cada vez mais eu me aprofundo nisso. Recentemente fiz uma especialização em psicologia organizacional. Então essa é a área, cara, que eu gosto. É de entender pessoas. E quando a gente fala do conhecimento, e aí eu falo o seguinte: quando você conhece pessoas que é conhecimento, você sai de uma condição de julgamento para compreensão. Sim. Entende? E aí você melhora em tudo, seus relacionamentos melhoram, seja relacionamento familiar, amoroso, profissional, entende? Então o conhecimento, ele traz essa libertação, entende? E aí, quando eu obtive esses conhecimentos, fui liberto exatamente desta questão de timidez. Você lembra qual foi esse trauma aí no ensino fundamental? Conta aí pra gente, se você quiser contar, né? Então, quando eu tinha 11 anos, que eu fui pra 5ª série, entende? Eu era do interior, lá da roça. Pra você ter noção, nem televisão tinha na época, entende? Eu não assistia nada, era totalmente sem informação. E aí, quando eu cheguei lá na escola, foi bem engraçada essa situação. Uma menina se interessou por mim. Entende? Eu tinha 11 anos. Era bonitinho. Depois vou até colocar uma foto no Instagram pra galera ver quando eu tinha a idade desse ano. A carinha que eu tinha com essa idade. E aí, cara, a menina se interessou. Aí o que acontece? Olha como a mente de uma pessoa ainda em formação, que a nossa mente, ela só se forma com os 25 anos. Sim. Entende? Então eu estava com uma formação. Então qualquer coisa, ela que foge do seu controle, entende? Ela pode ser interpretada e cria-se uma origem ali de um trauma. Então o que acontece? Como eu era bem aberto, entende? Ela começou a puxar um papo, conversar, e eu me soltei. Aí, tudo mais. Tá dando ideia, bem despretensioso. Sim. Aí beleza, voltei pra sala. Aí ela falou para uns colegas que tava afim de mim. E aí poxa, era meu primeiro dia ali, tava acostumando com o ambiente e tudo mais. Aí o que acontece? Eu falei, olha a crença. Eu falei, poxa, velho, eu tenho que ficar mais quieto. Entende? Porque as pessoas... não quer dizer que ela tinha a mesma idade, ela era mais velha que eu, ela já estudava em outra série, entendeu? Então eu fiz uma comparação ali e falei, poxa... Então eu preciso ficar mais quieto, ficar mais na minha. Aí desenvolve a crença, entende? Aí eu desenvolvi a timidez, porque aí eu ficava
só da sala pro ônibus e pra casa, da sala pro ônibus e pra casa, entende? Sim. E aí, pra completar, tinha uma apresentação, o diretor da escola, na época, tinha sido meu professor quando eu era criança. E aí ele desenvolveu uma atividade para que eu fizesse a apresentação dessa atividade. Sim. Entende? Que ele acreditava em mim, ele tinha referência ele te conhecia, ele sabia. A memória que ele tinha sobre mim era de quando eu era criança, bem solto, bem desinibido. Essa é a palavra, bem desinibido. E aí o que acontece? Ele fez essa apresentação. Como que eu ia apresentar se eu tava me retraindo, se tava me escondendo? E aí, começa de novo, a gente volta de novo pra questão do conhecimento. Como talvez ele não entende, eu não entendia sobre o comportamento e de procurar entender, ele reforçou meu trauma falando, mas não tô te conhecendo, não tô te reconhecendo. Aí ele tentou forçar, sabe? E aí fortaleceu ainda mais essa questão. Aí beleza. Quando eu fui pros cursos do qual nós estávamos falando, da formação, eu fiz este processo de autoconhecimento para que eu conseguisse descobrir qual que era o entrave. E aí eu voltei exatamente neste meu passado. E aí poxa, isso não faz mais parte do meu presente. Entende? E isso é passado. Já foi. E já foi. Aí então eu fiz o quê? Uma ressignificação, que a gente fala de reprogramação, entende? De uma situação. Sim. Então hoje eu falo e não me afeta, não entende? Hoje virou história. Hoje virou resenha. Virou resenha, entende? E pra você ver, quanto uma única situação pode comprometer o futuro de uma pessoa. E hoje eu tenho uma filha e eu tenho essa preocupação. Entende? Sim. Porque qualquer palavra mal falada, qualquer situação, contexto que você insere aquela pessoa, você pode criar uma crença limitante, um trauma. Ainda mais numa cabeça de um jovem que ainda está em formação. Exatamente. Porque o que acontece? Nós seres humanos, nós temos mentes que são usadas em diferentes contextos e situação da vida. Nós temos a mente que a gente chama na PNL de cérebro reptiliano, que é de sobrevivência. Sim. Nós temos o límbico, o sistema límbico, que é das emoções, e nós temos o neocórtex, que é essa parte frontal aqui, né? Eu chamo também de córtex pré-frontal, que é a parte lógica, racional. Uma criança, ela usa o cérebro límbico das emoções, por isso que criança dá birra, por isso que criança chora com facilidade, entende? E criança, esse cérebro límbico, ele entende que a gente aprende por impulso emocional ou repetição. Sim. Então o sistema límbico, ele é o centro emocional. Então se ele está sendo mais ativo, entende? As crianças, elas aprendem muito através da emoção. Entende? E aí a emoção cria o quê? Onde é que tá os traumas? Na parte emocional. Entende? Porque o lógico, o racional, ele quebra estas crenças, entende? Que não faz sentido. Por exemplo, medo de algo que não relaciona realmente a um perigo, entende? Eu tenho medo de, sei lá, de barata. É um medo emocional, entende? Não é racional. Sim, tem gente que vê uma barata e desmaia. Exatamente. Vê uma rã, desmaia. Você pode até achar assim nojento, mas chegar ao nível de medo. Provavelmente isso está atrelado a uma experiência que ela teve nesta fase. Hoje, na sua fase adulta, você não é possível desenvolver, ou pelo menos precisa passar por uma situação bem catastrófica, né, para você desenvolver um trauma, uma fobia, né? Mas quando somos crianças que não temos filtros, é muito fácil. E assim, a parte lógica, o córtex pré-frontal na criança, ele ainda está sendo formado, Ele está sendo formado, como eu falei, né? Até os 25 anos para formar, entende? Então as emoções literalmente estão à flor da pele nessa idade. Então qualquer coisa que mexa com o emocional, ele vai criar ali uma memória, ele vai criar uma experiência que você vai carregar ela pro resto da vida. Exatamente. E aí
muitas pessoas não procuram resolver essas questões e uma pessoa com muito potencial fica travado por o resto da vida, entende? Não entrega realmente o que ela tá aqui nesse plano, entende? O potencial dela que ela tem por conta de uma experiência que ela teve. Por conta de uma experiência que teve. Que gerou um bloqueio, um trauma e que ela não... Exato. Minha filha, como eu tava falando, minha filha fez 5 anos, hoje é 21, dia 19, fez 5 anos. E aí ela desenvolveu um trauma por uma situação muito pequena ao nosso julgamento, entende? E aí eu tava dando um treinamento, e aí eu falei do trauma que ela desenvolveu e como a gente resolveu a situação, entende? E aí teve uma pessoa que teve algo parecido, entende? E aí ele fez essa analogia do caso dele, como resolveu com outro caso, e foi bem bacana que ele voltou pra mim e falou, olha, você nem sabe, mas naquele dia que você deu uma palestra lá, naquele local, que você contou aquela situação, eu tinha algo muito parecido, eu fiz uma ressignificação, conhecimento, entende? Por isso que eu falo que é libertação. Como é que funciona assim? Eu acho que a galera que tá assistindo a gente aí deve estar se perguntando, como é que funciona essa parada de ressignificação? Como é que... Pô, eu descobri o que eu tenho aqui. Eu tive um trauma de infância, sei lá, sofri bullying na escola ou algo assim do tipo. Como é que eu ressignifico essa parada assim? O que é ressignificar? Como fazer? Dá uma mini aula aí pra galera entender, assim, uma parada pra gente entender, ficar claro aí. A ressignificação é que assim, as coisas, os fatos, os acontecimentos, eles são neutros. Nós significamos eles. Sim. Entende? Tem coisas que acontecem na vida de alguém assim, com muita relevância e que pra ela não abala em nada. Outras pessoas, coisas que a gente julga, pra umas pessoas são situações sem relevância ou com pouca relevância e que transforma a vida da pessoa. Então, é o significado que estas pessoas dão para os fatos, para as ocorrências na vida dela. Então, se aconteceu, né? O que acontece? Se a gente projetar para o futuro como evitar isso, é exatamente o significado que a gente vai dar para aquilo. Entende? Sim. Se a gente projetar isso para o futuro. Entende? Por exemplo, eu quero evitar ter traumas. Então, eu tenho que balancear os valores, a relevância que eu estou dando para os fatos. Agora, se já aconteceu, aí você precisa ajuda de um profissional que possa te ajudar aí nessa situação e criar uma nova memória, entende? E aí, para eu fazer isso, você pode fazer. Por exemplo, eu fiz, que é fazer uma observação do que aconteceu. E se você ficar na mesma situação, na mesma condição de consciência em relação àquele momento, não há evolução. Então eu preciso forçar para que eu cresça, para que eu evolua em relação à situação, para que eu tenha um olhar de cima para baixo em relação àquilo. Entendi. Entende? Aí você fala, para você resolver problemas, falou, né? Para você resolver um problema, você precisa estar com a consciência mais elevada do que o momento que criou o problema. Naquele problema. Exatamente. Então, eu preciso olhar de cima para baixo em relação àquilo de forma neutra. Sim. Entende? E significar no sentido de, poxa, aquilo foi relevante e dê um significado positivo para aquilo. Assim, se você, por exemplo, qual que é o significado positivo para isso da timidez? Nós estamos falando aqui. Foi a timidez que fez eu passar por uns processos, que eu descobri que favoreceu o autoconhecimento, que eu descobri áreas que tem mais a ver comigo. Sim. Entende? Esse foi o significado. Então eu preciso fazer com que aquilo que aconteceu de forma negativa se transforme no meu julgamento, Sim. Entende? Agregar algo que se torne positivo. Entende? Sim. Por exemplo, alguém que tenha problemas com pai, mãe, alguma coisa assim. Entende? Foi abandonado, sofreu algum maus tratos, alguma coisa nesse sentido. Se eu focar naquela situação, eu vou aumentar, né?
Se onde eu foco expande, não é isso? Onde eu foco expande. Então, se eu focar exatamente na situação situação ruim, na situação ruim, eu vou fortalecer ainda mais aquela experiência. Agora, se eu penso, poxa, se não fosse meu pai, se não fosse minha mãe, eu não estaria aqui, eu dou um significado positivo para eles. Sim. Entende? E o que aconteceu? Beleza. O que aconteceu, eu transformo em uma experiência, por exemplo. Eu sei como não fazer com os meus filhos. Sim. Entende? Pode ser um significado. Sim. Então você vai dar um outro significado para aquilo que aconteceu de forma negativa. Aí existem várias ferramentas dentro da PNL, da ressignificação. Até no coach tem algumas coisas mais superficial, mas tem, né? Uhum. Na PNL tem muita coisa e você pode... Uma dica fácil, simples que você pode fazer. Você pode escrever, eu faço isso nos treinamentos. Você pode escrever a situação, relatar a situação e pode deixar sair todo o sofrimento ao relatar, entende? Você vai emergir naquela situação. Depois que você escreve, porque entenda que escrever é uma exposição do que está sentindo, entende? Sim. É uma forma de você tirar e colocar num papel. Escrever toda a situação e você pode queimar, entende? É como se você estivesse eliminando a situação. Porque, entenda, eu criei aonde? Tá aqui, no mental. E o mental é o quê? É imaginação, sim, entende? Sim. Então, se eu imagino desconstruindo a mente, ela acredita nisso, entende? Eu desconstruo aquilo que eu construí aqui mesmo. Que eu construí aqui, sim. entende? É a mesma coisa se a gente pensar em ciúmes. Sim. Ciúmes é o que eu mando para a minha mente. Se eu penso que a pessoa está me traindo, eu estou criando imagens daquela situação. Agora, se eu penso numa outra coisa, que a pessoa está, sei lá, fazendo algo positivo por mim, que a pessoa está sei lá, trabalhando, fazendo outra coisa, entende? Uhum. Essa é a resposta que eu vou ter da minha imaginação. Aí, rapaz, eu acho que foi minha namorada que mandou você falar de ciúme aqui, viu? Então tenho certeza que foi. E você sabe que ciúmes é uma pessoa muito criativa que desenvolve ciúmes. Entende? Uhum. Pessoas racionais, aí a gente entra numa questão emocional. Nós temos predominância do cérebro hemisfério direito e hemisfério esquerdo. A galera que predomina o hemisfério esquerdo são os lógicos, racionais. Entende? Uhum. A galera que tem predominância direita é os emocionais. Então os esquerdos, né, com predominância do lado esquerdo, ele precisa ver, entende? Uhum. Então é aquele que só acredita que é vendo. Corno se vê. Se vê. É o Tom, é exatamente isso. E aí, a parte emocional é a parte responsável, entende? Uhum. Por criação. E ciúmes é criação. Entende? Então o que ciumento é criativo. É criativo. Às vezes, não tá. E o que tem que fazer? Direcionar. É uma das características, é autoconhecimento aqui. Você é ciumento, você é criativo. Então use a sua criatividade de forma positiva, de forma que possa produzir alguma coisa, entende? Sim. Porque o ciúmes só vai, né, trazer coisas ruins pro relacionamento. Você falou uma parada massa, assim, que eu achei que os fatos, os acontecimentos são neutros. Uhum. E aí, pô, veio muita coisa na minha cabeça, velho, porque a minha mãe, ela é uma pessoa que... Ela é muito... Pô, nada pra ela, assim, comove, sabe? E aí eu lembrei, quando eu dei flores pra minha namorada, pô, ela se emocionou. Quando eu escrevo um bilhete pra ela, quando ela faz pra mim, são gestos simples que nos emocionam, tanto eu quanto ela. Se você der um buquê pra minha mãe, ela vai olhar assim... é só uma flor que vai murchar daqui a pouco. É o racional. Tá ligado? Assim, tem gente que olha pra uma situação e acha maravilhoso. Tem gente que olha pra outra situação e acha paia. Tem algo que vai mexer... um gato morreu. Tem gente que falta morrer junto se um gato morrer. Tem gente que pisa em cima do gato e foda-se. Uhum. Então, isso pra mim fez muito sentido de que os fatos são neutros. Eles têm a importância e a relevância que a gente dá pra eles. Pelo menos pra mim, eu quero ver se a galera que tá assistindo aí fez esse sentido. Na minha cabeça, fez demais. Eu comecei agora que meu tic-teco ficou aqui dentro. Falei, caraca, velho,
É verdade. Isso gera, e gerou em mim, pelo menos, uma compreensão no olhar do outro. Sim. Quando eu for falar uma parada ou mostrar pra alguém uma parada que eu tô empolgado, eu tenho que saber que aquele fato é neutro. Eu tô empolgado com aquela parada. Não necessariamente o meu brother, a minha namorada, a minha mãe, meu pai vai se empolgar com isso. Porque eu vivi muito, passei muito isso em casa com meus pais. Quando eu, na minha adolescência, vou ser cantor. Fui cantor durante 5 anos de forró. Minha mãe e meu pai cagavam, velho. Eu via a galera toda empolgada, massa. Chegava em casa e ia contar. Tá bom, foda-se. Tipo, cagava, tá ligado? Quando eu fiz o curso da formação em coach, falei, pai, mãe, tô fazendo um curso pra me conhecer, tá? Foda-se. Então isso me afetou demais. E essa parada que você falou aqui agora, pra mim, em especial, pô, deu uma chacoalhada aqui no meu sistema. Deu uma... Pô, velho. E o que é legal nisso? É que nenhum extremo é bom. O extremo da racionalidade é ruim. Sim. O extremo de uma pessoa emocional, entende? O extremo de emoção também é ruim, entende? Então, nós precisamos buscar um meio termo. E principalmente a compreensão do outro. Se eu vejo, por exemplo, que você é uma pessoa mais emocional, por mais que eu seja racional, em uma situação que é importante pra você, eu tenho que valorizar isso, entende? Eu tenho que me esforçar, sabe? A condição mais favorável, mais confortável pra mim é a análise, entende? Como racional. Sim, sim. Não eu tenho que ver os fatos, eu tenho que ver a comprovação daquilo pra eu me interessar pelos dados. Sim. Entende? Só que pro emocional, não, ele quer um abraço, quer um elogio, entende? Sim. Por mais que é uma coisa ruim, uma cagada, mas ele quer isso, entende? Tá entendendo? Aí se você vai lá e faz logo uma análise, olha o que eu comprei, e aí a pessoa, um racional fala, por quanto? Tanto. Aí não valoriza aquilo que a outra pessoa viu que assim, era bonito. Na Shopee é mais barato. Pagou caro demais e dá logo uma cacetada na pessoa. Racional é isso. Entende? Então é isso. Uma pessoa com predominância, provavelmente teus pais têm uma predominância mais racional e você é uma predominância um pouco mais emocional, já que você é da essa parte criativa. Músicos têm uma predominância emocional, entende? E aí o racional joga esse balde de água fria. É uma parada bem complexa, assim, que até agora nesse bate-papo, pra mim, tá sendo uma aula e tem muita lacuna que eu tinha na minha cabeça que tá sendo preenchida. Agora eu tenho uma dúvida... E aí eu quero, só pra complementar, sim. Poxa, você, até alguns minutos, você falava assim, você pensava assim, poxa, meus pais não importam com as minhas conquistas, eles não gostam eles não me amam, ou, entende? Sim. Pode desenvolver essa crença. Sim, cagava pra mim, eu achava assim. Só que hoje você tá entendendo que é o padrão deles, entende? E aí você passa a entender o outro e ser menos, e cobrar menos, entende? Porque imagina, Rafa, como eu posso cobrar de alguém algo se essa pessoa não tem isso pra me oferecer? Não, e isso entende? Bateu forte aqui agora. Entende? Como é que eu vou cobrar algo de alguém se essa pessoa não tem isso que eu quero dela? Por exemplo, as pessoas cobram afeto de alguém que não teve, entende? Que normalmente quando a gente desenvolve, depende de uma série de questões, entende? Pra você desenvolver mais a parte mais racional. Não existe um único fator, entende? Mas uma série de situações. Então, quando a pessoa sofre muito, ela pode desenvolver tanto um extremo quanto o outro, entende? Entendi. E aí, que tudo que nós temos hoje de personalidade são mecanismos de proteção, entendeu? Sim. São mecanismos. Por exemplo, tem pessoas que se vitimizam muito. Então foi um mecanismo que ela criou de proteção, que o vitimismo faz com que outras pessoas tenham pena e não cobre dela, por exemplo. Entendeu? Entendi. Uma outra pessoa que desenvolveu o servir, entende? Porque foi a forma o qual servir
as pessoas que... Nós temos uma necessidade de ser amado. Sim. Entendeu? E aí essas necessidades, quando elas não são supridas, a gente vai criando um mecanismo, ou que são supridas de determinadas formas, e aí a gente vai criando mecanismo para que essa necessidade seja suprida. Entende? Um racional. A gente já muda, sai do sofrimento, mas pode ter desenvolvido, por exemplo, acredito que a minha racionalidade desenvolveu por as pessoas falarem, ele é inteligente, ele sabe fazer isso, sabe fazer cálculo, sabe, entende? E aí fez com que eu falasse, poxa, a mente que é o maior, o que é o diferencial em mim, entende? E aí eu passei a ser mais racional. Aí eu desenvolvi isso. Possa ser que, qual que era a forma sua de obter amor? Entende? Sim. Quando criança. Entende que quando a gente desenvolve e tal, as coisas podem mudar, aquilo que você recebia pode não fazer mais sentido, as pessoas, mas já cresceu, entende? Possa ser que era uma atenção maior, pode que você demandava quando era criança e você alcançava isso, entende? Através dessa demanda de atenção e tudo mais, aí você desenvolveu este formato. Então a parte do cérebro que vai sendo mais explorada é a que predomina. Sim. Entendeu? Entendi. A gente é muito fruto das nossas experiências. Não, a gente não é muito, a gente é. A gente é aquilo que a gente viveu e vive. Exatamente. Tem algumas coisas aí que a gente chama de memória celular, que são as memórias que o corpo traz dos antepassados e tudo mais, mas o ambiente, ele influencia muito. Ele modela, entende? Quem nós somos. Então o ambiente, ele tem esse poder, entendeu? Então, agora não tem certo e errado não, viu? O que é que nós precisamos saber? É conhecer, entendeu? É conhecer. Se eu me conheço, aí a gente volta lá pro autoconhecimento, né? Porque eu acho que o conhecer o outro é importante, mas se conhecer é mais ainda. Até porque Daniel Goleman é um pai, considerado o pai da inteligência emocional, é um dos caras que popularizou a inteligência emocional, e ele fala o seguinte: o conhecimento de si, que chama de relacionamento intrapessoal, que é o relacionamento com você, ele é mais importante do que com o outro, porque quando eu me conheço, eu sei como eu funciono, fica mais fácil para eu entender o outro. Por exemplo, você entende agora que você é emocional. Sim. Aí, beleza. Se eu sou emocional, quem é diferente de mim é racional. Entendeu? Sim. E aí, numa situação que você quer que o outro dê um significado que você quer, entende? Para aquela situação, você para e pensa, poxa, eu tô forçando a outra pessoa a significar algo da forma que eu quero. Aí a gente passa a ser mais maleável com as pessoas, entende? Entendi. A gente passa a entender e julgar menos, entendeu? Trazendo esse ponto do que Goleman falou, do autoconhecimento, de você se conhecer e também conhecer o outro e essa convivência ficar melhor, na filosofia a gente trata cada cabeça como um universo. Então, a gente tem um universo que a gente vive e existem vários universos que são a nossa mente. Aqui nós estamos no estúdio hoje em 4 pessoas. São 4 universos diferentes aqui dentro desse estúdio. Nós estamos em um universo só, mas aqui dentro são 4 universos distintos. E a nossa mente, ela tem realmente o tamanho, se não for maior, do que o universo que a gente vive. Sim. E essa compreensão é muito libertador, sabe? Que aí você passa a entender que as pessoas são diferentes de você, entende? E você passa... O que eu falo para os meus alunos não é mais respeitar a diferença, entende? Mas valorizar a diferença. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, mas Moisés está ali operando a máquina. Entende? É ele que tá fazendo com que a gente tenha a qualidade que nós estamos tendo aqui. Imagina que se ele não tivesse a habilidade daquilo que nós não temos, né? Nós estamos em uma outra função aqui. Se fôssemos todos iguais aqui, não faria nada. Ficaria um monte de gente repetindo as mesmas coisas. Só operando e não ia ter ninguém só operando. Aí, beleza. Qual que é o diferencial? Poxa, ele é importante aqui. Entende? Importa, traz pra nós. Ele é importante.
Entende? Então não é só respeitar, mas valorizar o diferente. Poxa, é importante ter as pessoas mais emocionais. E com certeza, imagina, a gente não teria música, não teríamos arte, não teríamos a comunicação. Inclusive, a pessoa, os maiores comunicadores, eles têm o emocional mais ativo, porque o que conecta é o emocional. O racional não. Não adianta você pegar uma planilha e não vai conectar, entende? Agora a conversa, falar de si, aí isso conecta, que é uma habilidade que os emocionais desenvolvem. O stand-up tem um sucesso gigante porque é emoção, pô. É emoção. Você ri, você lembra, é emoção. É emoção. Ali é a emoção traduzida em texto e depois o cara consegue traduzir esse texto em fala que parece natural e emoção. É emoção. Agora, aquilo que nós falamos é o equilíbrio. Porque você sabia que o extremo do emocional vira uma síndrome chamada borderline? Sim, eu conheço a borderline, mas não sabia que ela gerava. O borderline é o extremo do emocional. Então, o que é a síndrome de borderline? A necessidade de outras pessoas. É uma dependência. Aí, uma pessoa que desenvolve, ela fica muito vulnerável a vícios. Entendeu? Então, e se sabia que também que o extremo do racional desenvolve a psicopatia, entende? É aquela pessoa fria, que não se emociona com nada, entende? Ela não sente a emoção nem nela e nem percebe nas outras pessoas, entendeu? Então, é um equilíbrio. Uma das coisas que eu mais... que eu propago é isso. É você se descobrir, saber onde você está e, poxa, onde que eu preciso melhorar? Entende? Eu sou racional? Beleza. O que eu preciso desenvolver para conectar mais com as pessoas? Entende? Para entender o sofrimento do outro. Entende? Ou entender o sentimento de ganho, né? De comemoração do outro. Entende? Que um racional o racional, esses fatos, eles se tornam frios, como ele pensa. Entende? O emocional dá relevância para qualquer coisa, entende? E que às vezes não há necessidade daquilo. Então é o equilíbrio. Você falou da questão do autoconhecimento, das habilidades que você notou a sua habilidade. Eu também, certo tempo, não, desde quando eu me lembro, entendo por gente, eu sei de muita coisa assim, de habilidades que eu tenho. E eu via muito na escola, em todo lugar, fui crescendo, fui vendo a dificuldade que o pessoal tem de falar assim, no que você é bom, uma habilidade sua, o pessoal trava, pô. Fala assim, velho, o que é que você sabe fazer assim, não precisa ser um Messi, um Cristiano Ronaldo, algo assim, das galáxias. O que é que você tem assim, que na sua turma, no seu grupo de amigos, te deixa num patamar um pouco diferente? A maioria da galera que eu conheço, que eu já convivi, trava. Como é que a pessoa pode descobrir esse diferencial que ela tem? Então, deixa eu te falar. As pessoas, elas vivem muito nos erros e acertos. Entende? Vou fazer isso. Aí começo a fazer uma faculdade, tá no terceiro... no terceiro semestre, quarto semestre. Aí, poxa, não é isso que eu quero. Aí desiste, vai pro outro, aí vai errando até acertar. Só que, poxa, a vida passa muito rápido, entende? Sim. Pra você ficar... Por mais que você tenha benefícios com aquilo, né? Por mais que não seja totalmente perdido. Só que a gente não tem tempo. Só que imagina você seguir um caminho que tem a ver com você logo cedo. Você chega muito longe. Imagina, eu vou no caminho, tenho que voltar. Por mais que eu não volto até o início, mas eu tenho que voltar alguma coisa. Entende? Perde muito tempo. Então, qual que é a dica que eu dou? É o seguinte. Você vai observar, vai pensar, né? Vai lembrar das coisas que você fazia quando era criança. Sabe aquelas brincadeiras? Sabe aquela coisa que você fazia com muita facilidade, que você sentia útil? E a partir daquilo você vai descobrir qual a sua inteligência. Entende? Qual a sua inteligência.
A partir desse momento que você identifica qual a sua inteligência, que ela é mais ampla, né? Nós temos inteligência sinestésica, que são aquelas pessoas que gostam de jogar bola, futebol, que usam o corpo. Tem inteligência linguística, são pessoas que gostam de escrever, parte de literatura. Tem a área de matemática, né? De exatas, são as pessoas que têm facilidade com cálculo. Tem a de inteligência de interpessoais, que são de relacionar com pessoas, tem muita facilidade. Tem inteligência espacial, que é do espaço. Tem várias inteligências. Aí você pode pesquisar lá, né? São 12 inteligências. Aí você pesquisa lá quais são elas e encontra a sua inteligência. A partir daí, você vê quais áreas que tem a ver com aquela inteligência. Por exemplo, descobrir inteligência musical. Então, minha parte criativa é... Ou melhor, artística, né? Não é nem musical, é artística. Aí eu posso seguir carreira de música, posso escritor, poeta, artesanato, qualquer coisa que para a área de empresa, design, marketing, entende? Tudo tem a ver com criação, entendeu? Entendi. Tudo tem a ver. Às vezes a pessoa acha, eu gosto de jogar bola. E aí, poxa... Não, tem outras coisas que você pode... educação física, qualquer área que tenha a ver com aquilo que você faz. Dança, qualquer coisa que tenha a ver com aquilo que você faz com facilidade. Entendeu? Porque, quando eu era mais novo, até hoje eu brinco, mas eu entendo e sei dessa minha habilidade. Eu sempre falo assim, velho, eu só sei conversar. Eu só sei fazer resenha. Eu sempre fui, desde criança, o piadista da galera, o que fazia brincadeira. Quando eu saía de férias, a minha rua morria. Os meninos não saíam mais, porque eu sempre fui o menino que saía, que ia na casa de um, de outro, e juntava todo mundo. Era só eu sair de casa, não dava 5 minutos, tava os meninos tudo da rua, de cima, de baixo, surgia menino assim do chão. Sumia. Era só eu sair de casa. Eu sempre tive essa facilidade de comunicar e de trazer a galera e juntar, agregar todo mundo. Sim. Então eu sempre soube que eu tinha essa habilidade de conversar e de... É tanto que você é músico, né? Sim. E aí você tá compensando uma habilidade, que a habilidade, muitas vezes, ela se traduz numa necessidade, sabe? De você sentir... É porque a habilidade que nós temos é uma forma de expressar, de pertencer ao mundo, entendeu? Aí quando você faz algo que não tá fazendo com que aquela habilidade que você tem, que seja a habilidade que você sente pertencente no mundo, que você sente valorizado, entende? O que você tá fazendo uma outra coisa é muito cansativo. É muito desgastante. Pensa no seguinte, você tem um carro, o seu carro é manual. Qual que é a marcha adequada para você dar partida? Essa é a primeira. A primeira. Agora, imagina você sair com a terceira. Dependendo do carro, nem sai. E se sair, vai ficar forçando. Você tá usando a marcha errada. Ou, faltando pra vida, você tá usando a habilidade errada para fazer alguma coisa. É muito cansativo, entende? Agora imagina, qual que é a marcha, beleza, identifiquei qual que é a marcha adequada, né? Se eu uso uma outra, por exemplo, vou usar a primeira é adequada para sair, sim, entendeu? Agora eu vou alcançar uma velocidade de 100 com a primeira? Não, né? Exatamente isso. Então quando você usa a sua habilidade errada, você não vai conseguir, você não tem o desempenho que você teria se você estivesse na marcha certa. Então, vê se eu entendi direito. Eu desenvolvi a minha habilidade de comunicação devido à minha habilidade criativa. Então, eu senti a necessidade de que os outros me reconhecessem como criativo ou vissem essa minha parte criativa. Por isso eu desenvolvi a minha comunicação. Foi a forma de você dizer, eu aqui no mundo, olha, tô pertencendo. Olha aqui, eu sou criativo, vem ver o que eu faço. Exatamente. Qualquer área que pertença, que faça parte de criatividade, ela serve pra você, entende? É óbvio que tem lá os desafios, né? Mesmo nesta área vai ter coisas que não é o seu forte, que vai
exigir de você, vai desafiar, sim. Só que o final disso é maior do que a dificuldade que você tá passando, entende? O que é o desafio que você tem que passar. Assim, vai ter a dificuldade sim, mas é uma dificuldade prazerosa. Exatamente. Não é uma parada que vai me desgastar. Exato. Toda vez que, assim, todo podcast eu faço depois os cortes, edição, vou assistir tudo de novo. Então eu passo horas ali editando. Cansa, mas assim, pô, velho, é tão gostoso quando eu termino no final, que eu vejo o resultado. Pô, tá aqui minha namorada de prova. Tem final de semana que eu começo a fazer e eu falo pra ela assim, tô cansado, mas caramba, mas gostoso editar, viu? Eu amo editar. Falo pra ela direto, essa parte criativa me dá prazer. O emocional gosta muito de dopamina e adrenalina. Isso aí é verdade. Eu sempre gostei da adrenalina, daquele... E o emocional, ele gosta de explorar coisas novas, coisas diferentes. O racional, não. É o mesmo sabor de pizza, a mesma praça, as mesmas músicas, os mesmos bancos, entendeu? Só que aí, se você não tem a consciência, poxa, eu sou racional, eu tomo consciência de vez em quando, sabe? Eu tô vendo que eu tô indo pro extremo, falei, poxa, eu tenho que fazer coisas novas, entendeu? Sim. Aí, beleza, eu tô aqui fazendo o podcast aqui pela primeira vez com vocês, aí eu vou querer fazer rotina. Entendi. Entendeu? Eu lembrei de um fato aqui, você falou da adrenalina, eu fiz contábeis na UNEB. No dia da apresentação do meu TCC, eu via todo mundo falando, não quero ninguém na sala, quero ninguém na sala, quero ninguém na sala. Eu saí nos corredores da UNEB chamando todo mundo que estava presente na UNEB para entrar na sala e ver a minha apresentação. E eu ainda saía gritando assim, quem quer ver um show? Quem quer ver um show? Vem aqui que daqui a pouco eu vou dar um show no meu TCC. Eu saí nos corredores da UNEB chamando todo mundo dizendo que eu ia dar um show no TCC. Porque quando você sobe... aquela adrenalina que te move, dá um sabe? tesão gostoso pra caramba. E aí, você sabe, cara, que os emocionais, eles tendem a vícios. Porque o vício faz com que o uso de entorpecentes faz com que você sinta adrenalina. Então, se a pessoa não tiver consciência e saber que ele tem essa necessidade, mas que aquela forma de adquirir, ela é perigosa, sim, entendeu? Aí faz com que ele se torne... Tem muita facilidade, sim, sabe? Porque a forma qual ele busca, se ele não tiver essas formas... Né? E se ele não tiver o conhecimento e criar outros formatos, entende? De compensar essa necessidade, ele tendem a essas questões, entendeu? A buscar essa recompensa, entende? Esse formato que gere adrenalina com essas substâncias. Teve eu tô tentando lembrar o nome dela aqui, que ela morreu, era uma cantora muito famosa. A Amy? Amy, exatamente. Ela tinha síndrome de borderline, entendeu? Altamente criativa, sim, musical, só que ela era viciada em bebida e num relacionamento abusivo, que ela tinha uma dependência da pessoa, entende? Sim. E aí aconteceu o que aconteceu aos 27 anos, se eu não me engano. Deu muita luz na minha cabeça. Hoje eu foco essa minha tendência mais pra musculação. Então, a musculação me desafia, é algo que me desafia diariamente. Tenho que seguir a dieta, é um desafio. O treinar todo dia é um desafio. Então, isso hoje me ajuda a controlar esse ímpeto que eu sinto do me desafiar, essa necessidade que eu tenho de me desafiar. Exatamente. A musculação me ajuda muito a controlar isso. Isso é bacana. Ter essa consciência, criar essas alternativas. E aí é o que nós estamos falando aqui. O conhecimento, ele traz libertação. Poxa, eu me conheci, sei que funciona assim, e que eu preciso disso, entende? E como que eu vou criar de forma orgânica, entendeu? Eu é rotina. Essa é a minha necessidade, entendeu? E aí, se eu passo da hora de dormir, já fico estressado. Se eu acordo fora do horário, já fico estressado. E aí eu preciso estar o tempo todo tomando consciência disso. Que é o meu formato, entendeu? Se eu planejei algo e tive que mudar ou melhor, fiz um planejamento e esse planejamento vai sofrer alteração, poxa, é um sofrimento enorme pra mim, entendeu?
Por quê? Os racionais, eles são preguiçosos. Preguiçosos no sentido de eles gastam muita energia para produzir algo, para criar algo linear, que faça sentido, que seja lógico. Então ele gasta muita energia nesta construção, entendeu? Se não sair como ele planejou, ou ter que mudar, o cérebro fala, poxa, cara, você tem que fazer de novo esse planejamento. Aí vem o sofrimento. Um emocional, não. Eles são muito do improviso. Entendeu? Não precisa de nada, é por isso que você veio aqui. Não tem roteiro, não tem nada. Não precisa de nada. Entende? É do improviso. Entendeu? É do improviso. Então, um racional, pra fazer isso aqui, tem que ter muito domínio do que tá falando. Entendeu? Pra eu falar de um conteúdo que eu não tenho um domínio, eu preciso ter um script. Eu preciso ter slide, eu preciso ter acompanhamento pra eu não me perder. Aqui não, que pra mim é muito natural. Entendeu? Debater esse assunto. Entendeu? Mas essa parada de vir sem nada também dá o tesão, dá aquele adrenalina. É o que eu te falei, pô, adrenalina. Eu chego aqui, eu não sei o que é que vai rolar, velho. A gente sentou aqui... A incerteza motiva. Ó, um racional, ele vai falar assim, vamos fazer uma viagem, eu e você. Aí eu quero saber pra onde a gente vai, o que a gente vai comer... quais as paradas que a gente vai fazer, se o hotel já está reservado, se lá a gente vai, qual que é a condução que a gente vai usar. Todas as informações é necessário. O emocional não. A alegria dele é o trajeto, é a descoberta, sabe? Beleza. Vamos lá, velho. Vamos ver o que dá. Exatamente isso. A incerteza é que motiva. É isso mesmo. E aí o que acontece? A compreensão disso. Aí você tá num relacionamento com alguém que que possa ter um nível de racionalidade maior. Entende? Aí vem os conflitos. Entendeu? Vem os conflitos. E aí, se for parecido, são dois loucos. São dois loucos. Se for diferente, que se for parecido, precisa um pouco de consciência, porque senão é difícil construir as coisas, entendeu? Porque não tem sequência. E se sabe que para você construir a necessidade de sequência, de consistência. E o emocional, ele não é tão consistente naquilo. Então ele tem que ter muita consciência disso. Entendeu? De não começar uma coisa e sair fazer outra coisa, depois de fazer outra. Entende? Por questão das necessidades lá da adrenalina. Então, há necessidade de muita consciência. Imagina se os dois forem na mesma vibe. Entendeu? Se os dois forem na mesma vibe. Então, dá certo assim, porque, poxa, não tem muita preocupação e tudo mais. Mas, não sei, para um racional como eu, não acho, assim, que é a forma mais correta de viver a vida. Mas tem gente aí que pega uma moto e passa a vida toda viajando, e tá tudo certo, né? Cada um tem seu formato. Agora, se um for diferente, entende? Um racional ou emocional, tem a necessidade de compreensão do outro. Porque senão o conflito vai ser diário. O conflito vai ser diário. Porque o racional quer sair agora... Melhor, o emocional quer sair agora pra comer uma pizza. E o racional diz, não, a gente não planejou. Entendeu? Aí começa a interpretação errada, né? Diferente. Sim. É que você não quer sair comigo. Que o emocional, são pessoas tendenciosas também a vitimizar, não sei se é o seu caso, mas eles se achar uma oportunidade de fazer com que as outras pessoas sintam que é uma forma, entende? Uma defesa. E aí é uma outra coisa de consciência, entendeu? Que o vitimismo, ele não te leva a lugar nenhum. Ninguém vai ter dó de ninguém, entende? Sim. E é muito pesado até você criar a situação para que o outro faça por você com pena. Eu acho isso um chute baixo. Realmente tem muita coisa que tá dando o estalo no meu tic-teco. Espero que a galera também esteja absorvendo tudo isso. E o racional, ele tem a consciência dessa racionalidade, mas saiba que também o emocional tem que ser trabalhado. E assim, o emocional tem essa consciência de que ele não pode ir 100% ali para a racionalidade, que traga também essa constância, essa construção que a racionalidade dá.
Isso fez muito sentido pra mim, como emocional, a questão de começar as coisas e não terminar. Eu passei muito tempo da minha vida nesse processo de começos. E aí, depois que eu passei dos 30, eu falei, pô, velho, eu cheguei nos 30 aqui e não tenho nada, assim. Então, vários começos, várias coisas. Meus amigos até brincam assim comigo, pô, mais uma profissão desbloqueada. Todo mundo fala assim, o Rafa já fez de tudo. Pô, eu já fui de feirante, a garçom, hoje tô aqui em podcast, então... Muita coisa na vida eu fiz por conta de começos, fui sempre começando. Então o pessoal brinca assim, pô, mais uma profissão, quando eu falei que eu ia vir apresentar o podcast, mais uma profissão do Rafa desbloqueada, por conta disso, desses vários começos. Mas eu tive essa consciência, depois, eu acho, não vou dizer que é tarde, porque nunca é tarde pra gente tomar essa consciência, né? De que há essa necessidade de ser contínuo, desse processo... De construção, da consistência. Da consistência, para eu poder chegar assim e olhar a casa, vamos fazer uma analogia com a casa, a construção de uma casa, eu olhar todo dia ali, pô, cada tijolinho sendo colocado e no final falar, pô, aqui é a minha residência. Você conhece pedreiro? Conheço. É difícil ter um pedreiro que tem uma casa bonita. Eu comentei esse dia de um pintor. O pintor não tinha casa pintada, eu comentei com meu namorado esse dia. Por quê? Porque eles são criativos. E o criativo, cérebro emocional. Então eles são muito ciganos, sabe? Constrói muito, mas pra eles não tem assim aquela consistência, entende? Eu conheço vários, entende? Que faz casas bonitas pros outros, mas pra eles, entende? Exatamente por essa questão. São criativos pra trabalhar com construção, seja qual for o formato. Há necessidade da parte... criativa do cérebro, entende? Então, essa é mais um indício aí dessa questão. Eu tenho um tio, ele é pedreiro, inclusive, só que assim, a casa dele, quando ele fica com a casa, é muito boa, perfeita, só que aí ele vende. Vende. Ele vende disso, e vai comprar outro lote, constrói outra casa, e aí quando a casa tá massa, ele vende. E aí ele vai fazendo isso sempre. E por que não? Essa é minha casa, vou construir outras e vender. Entende? Por causa da mudança. É a necessidade de mudar. A minha esposa, ela é muito criativa, ela trabalha com costura criativa, né? Com artesanato. E aí, tá lá tudo bonitinho no ateliê dela, daqui a pouco ela muda tudo. Aí eu nem falo mais nada porque eu já sei que é a necessidade, entende? De estar mudando. Chega em casa, mudou as coisas tudo do lugar. Aí, como eu sou racional, fico perdido, entendeu? Mas a grande questão é a consciência. Você entender isso, saber que as pessoas são diferentes, como elas Principalmente funcionam. num relacionamento conjugal, né? Que você tá ali dividindo uma vida com a pessoa. A gente passa a respeitar, mas porque é a forma dela, a outra pessoa também passa a respeitar a gente, né? Porque ela sabe que é o formato que a gente funciona e tudo mais. E aí, meu diretor, como é que tá aí a hora dos comentários? Já tá na hora? Você que manda aí. Geralmente eu leio 8h30, só que o papo aqui foi tão... Já são... já são 8h40 e eu nem senti passar aqui. Porque geralmente eu leio 8h30 os comentários. Só que teve muita coisa que o bicho parece que recebeu um roteiro aqui da minha namorada, Moisés. Ele falou muita coisa pra mim aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá os comentários, que meu celular tá mais difícil. A galera aí quiser mandar uma pergunta, né? Fica aberto aí pra perguntar sobre relacionamentos, sobre comportamentos, sobre conhecimento, né? A gente fala do conhecimento, que é um tema mais amplo, mas a gente vai fazendo abrindo, né? Outros espaços aí, debatendo outros temas também. Aqui é Maria Zélia, esse é meu sobrinho, parabéns. Rose, parabéns, tá elogiando aqui. Parabéns, Alessandra Eliene. MC Brenin, muito bom. A galera aqui curtindo. Eu lembrei agora também de... Eu não sei se ela tá assistindo pra Elber, mandar um abraço. Um beijo pra Elber. Pois é. Se ela não estiver vendo ao vivo, ela vai ver a reprise, vai ficar salvo aqui. Vai sim. E vim participar também, né? É verdade, um convite. Falar aqui convidar ela aí ao vivo. Um convite ao vivo pra Elber, falando aqui já com o nosso diretor Moisés. Elber, um convite pra você sentar aqui, pra gente trocar esse papo massa, leve, descontraído. É uma mulher
espetacular. Tem um conhecimento assim. Eu fui fazer a formação, foi ela que me ligou. Foi ela que trocou ideia comigo e falou da importância. E assim, a Elba tem uma parte importante na minha vida desse autoconhecimento. Foi através dela, eu fui buscar esse conhecimento porque ela me mostrou que existia essa forma de... Essa metodologia. Essa metodologia, foi graças a ela. Sim, ela tem essa parcela grande na minha vida. Se eu tô aqui hoje, foi por conta também disso. Bacana. Tinha tanta coisa pra falar e aí a hora passou voando, cara. A gente ainda tem uns 15 minutos aí. Passou voando. Pois é, cara. Conhecimento, assim, e quando eu falo de conhecimento, a gente trazendo aqui pro tema central, não é necessariamente o conhecimento meu de... É importante, é isso aqui que nós estamos falando, com conhecimento horizontal, sabe? Você líder, você empresário, você estudante, você advogado, você, sei lá, qual seja Sim. a área, é importante esse conhecimento para melhorar, que isso é para melhorar os relacionamentos, entende? E no nosso dia a dia, entendeu? Como pessoa. Só que não é só esse conhecimento relevante, entende? É importante que você conheça da tua área, que você aprofunde os conhecimentos, que você, se você trabalha com pintura, estude, pesquise sobre isso. Sempre vai ter novidade. Nós estamos na era, né, no período qual há necessidade de você ser especialista em algo. Entendeu? Uhum. É importante você ter básico, eu chamo de conhecimento horizontal, é necessário. Entendeu? O básico de economia, de política, de história, de sei lá, de alimentação, de educação física, sabe? Aquelas coisas Sim. básicas para o nosso próprio suprimento. É a especialidade para oferecer. Entendeu? Para você, o conhecimento horizontal, que é aquilo que faz com que você acerte, né? Imagina, um exemplo. Hoje, eu tava lendo, não vou dar nome, mas eu tava lendo o meu Olerite e vi uma inconsistência. Quando eu logo percebi, eu já notei. Poxa, por quê? Porque eu sou formado em administração, fiz contabilidade até, só não finalizei porque tinha que fazer estágio. Uhum. E aí eu já tava com muito trabalho, já dava aula à noite e tava com muita demanda. Eles não vão seguir a área de contábil, é só para conhecimento mesmo, para mim, para o pessoal. Aí como eu tenho esse conhecimento, logo vi a inconsistência. O que acontece? Se eu não tivesse o conhecimento, passava, entende? Aí você, para tudo, há necessidade de curiosidade, sabe? De alimentação correta, prática de atividade física, pro dia a dia, entendeu? A importância da gente saber, pelo menos o básico, é porque você sabe, diante de um problema, até quem você procura. A quem recorrer, né? Você não precisa saber tudo, você não precisa saber ajustar um parafuso, uma lâmpada, ou sei lá, qualquer coisa assim mais técnica. Pô, o seu carro deu um problema, você não precisa saber trocar uma vela, mas você saber que se o carro engasga, pode ser isso ou pode ser aquilo, você já sabe mais ou menos. Né? É isso. Você chega na oficina e fala, o carro tá dando uma engasgada, assim, assado. Então você já dá ali uma direção pra parada. É isso que eu falo. Conhecimento horizontal, que é o conhecimento para suprir suas necessidades, e aí a necessidade de conhecer a si mesmo, né, do autoconhecimento. Tem aí alternativas como curso de inteligência emocional, como PNL, a gente está oferecendo agora curso de PNL, para liderança. Nós temos curso direcionado para liderança, o qual o líder aprende estratégias, essas aqui, entende? De entender o outro, de saber que o outro é diferente. O de inteligência emocional, que é voltado para si, para você se conhecer mais. O de PNL, que é pautado em comunicação. Poxa, é um curso muito bom, entende? Então são opções que nós temos hoje que ajuda a ter esse conhecimento, entende? Horizontal, que você vai ajudar você. Agora, se você é um especialista em pessoas, se você trabalha com pessoas, entende? E quer oferecer isso, aí você busca especializar,
entende? Buscar conhecimento cada vez mais diferenciado, sabe? Quando eu trago um conteúdo pra você, esse conteúdo que eu trago pra você é um conteúdo a partir de tudo que eu dediquei, que eu busquei depositei energia para buscar esse conhecimento e trago para você de forma sucinta, objetiva e tal. Foi assim que eu adquiri? Não. Foi muito mais conteúdo qual eu tive que filtrar para trazer aqui desse formato, entendeu? Então, ser especialista é uma alternativa para quem quer oferecer algo para os outros. Sim. Entende? Você buscou a formação em coach para você. Sim. Entende? Sim. Então foi um conhecimento horizontal, você trouxe. Não faz. Assim, você até ajuda alguém, mas não é com o objetivo de ser monetizado. Entende? Entendi. Entendeu? É para você. É um conhecimento base ali. Então, o que eu quero deixar claro é que você busque conhecimento para suprir sua necessidade, para se desenvolver, mas que procure conhecimento também dentro da sua área de atuação para se especializar, para você se tornar um diferencial no mercado de trabalho, na função qual você desenvolve, entende? Porque o mercado hoje ele é competitivo, entende? Aí eu preciso ser um especialista naquilo. Se eu for genérico, não vou ganhar espaço. É igual, me torna um pato, né? O pato voa, mas é mais ou menos. Nada, mas é mais ou menos. Corre, mas é mais ou menos, entende? Então não é bom em nada. Então você tem que buscar essa especialização. E aí a especialização ela é sempre importante que você identifique uma habilidade forte em você e procure lapidar. Imagina se Neymar, mesmo jogando bola, ele resolvesse ser um médico, mesmo que fosse, imagina, né, uma profissão hoje bem colocada no mercado, médico, advogado, tudo mais, entende? Ele seria um bom médico, entende? Como jogador, não. Sim, entendeu? É verdade. Entendeu? Essa é a lógica. Até dentro do próprio futebol, o Neymar no gol não ia fazer nada, não ia ter essa diferença. Exatamente isso. Então, entender as habilidades, saber onde se posicionar, o local correto, a gente vai conseguir fazer mais com menos esforços. Porque você vai estar usando uma parada ali que pra você não requer peso. Exatamente. Não dói fazer. É leve. O porquê que a maioria não gosta do seu trabalho, não vai trabalhar, chega segunda-feira, vai... Domingo, principalmente, sente aquele... a síndrome do Fantástico, né? Chegou o Fantástico, você fica ali, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Porque não trabalha com aquilo que é a sua essência, que lhe dá um prazer. Que gera prazer, né? É interessante que eu trabalho todos os dias. Eu tô de férias da empresa qual eu dou aula também, né? Faço meus trabalhos particulares. Só que eu não sinto que é final de semana, que é semana. Pra mim é a mesma coisa, entende? Eu faço isso de forma propositiva. Hoje é dia de folga, vou fazer alguma coisa diferente. Mas se fosse pra trabalhar, era tranquilo pra mim, entendeu? Não é pesado, não é carga, entende? Eu tenho um escritório em casa, então eu acordo, tem alguma coisa pra fazer? Não. Então eu vou pro escritório e começo a fazer coisas que eu faço rotinariamente, entende? Seja estudar, seja criar conteúdo, seja criar programas. Inclusive eu tô com um programa agora pro segundo semestre que é fantástico. De repente a gente pode fazer depois um podcast aqui pra fazer a apresentação desse pode dar um spoilerzinho aí, vai dar um spoiler. Então, é um programa chamado Jornada do Conhecimento, entende? Jornada do Conhecimento. Eu tô popularizando o termo aqui, entende? Porque a gente vem com esse programa pro segundo semestre. A gente já fez, são workshops presenciais. A gente já fez no ano passado, mas foi isolado, e eu desenvolvi um programa que contempla comunicação, inteligência emocional, produtividade, atendimento direcionado para a empresa, atendimento humanizado e PNL. Então são 5 workshops presenciais, a gente provavelmente vai estar fazendo na CDL, e tô apostando muito nessa ideia, nesse projeto. É primeira mão aqui, nem lancei ainda como divulgação, a gente tá ainda nos bastidores, tá estruturando, tá buscando os parceiros, e em breve a gente vai estar com
com esse programa que busca desenvolver um profissional, sabe? Melhorar a comunicação, melhorar a gestão do tempo, né? Que é a Sim. produtividade. Às vezes é uma pessoa rotineira, tem muitas coisas para fazer, mas se perde. Então a gente vai ensinar técnicas, estratégias, qual a pessoa pode estruturar isso. A comunicação, a inteligência emocional, a pessoa se conhecer, melhorar o relacionamento com você mesmo, melhorar o relacionamento com as outras pessoas a partir da ideia de inteligência emocional. E a gente vem com PNL direcionado para vendas, que são as técnicas que se utiliza de conexão, de vendas, para fazer com que você influencie o outro a ver a situação a partir do seu ponto de vista, entende? Aham. Na natureza nós somos diferentes. Agora, existem técnicas que eu faço você ver o mundo como eu vejo, entendeu? Desde o começo você falou muito assim de PNL. Eu não fiz o curso de PNL, tenho curiosidade, mas eu acho que a galera ainda não manja do que seja PNL. Dá aí um compilado pra mim. O que é PNL? Vamos lá. Lembra lá que eu falei, quando eu falei de emocional, racional, falei do vitimismo, falei da pessoa servidora, são padrões. Eu tenho o meu padrão, você tem o seu, todos nós temos padrões, entendeu? Uhum. Então, a PNL é o seguinte, nasceu de dois profissionais chamados Richard e John Grind, que estudaram pessoas de sucesso e descobriram os padrões destas pessoas. Ou seja, qual que é o padrão de alguém de sucesso? Entendeu? Uhum. Aí em cima disso, criou uma metodologia chamada PNL, que é a programação neurolinguística. Ou seja, você pode se programar para ter sucesso. Para ter o padrão das pessoas que tiveram sucesso. Exatamente. A PNL, ela nasceu da engenharia reversa. Ou seja, enquanto a psicologia, enquanto a medicina estuda pessoas doentes, entende? Uhum. A psicologia com traumas, psicologia, pessoas com alguma doença, então, a PNL nasceu do estudo das pessoas sadias. Ou seja, como é que eu faço pra ficar assim com esse semblante, ter esse corpo que você tem? Entendi. Entende? Aí, beleza, aí você vai lá e me passa a receita. Esta receita é o teu padrão. Entendeu? É o teu padrão. Aí eu vou replicar esse padrão. Não é uma cópia, é uma adaptação. Sim. Entende? Por exemplo, você faz musculação. Então, pra ter músculo, tem que fazer musculação. Tem outro jeito? Não, é isso. Entende? Padrão. Pra diminuir meu percentual de gordura, eu preciso ter esta alimentação. Entende? E aí eu preciso ao que a pessoa gosta de. É o que o nutricionista. A minha namorada, ela tá cursando nutrição. Então, o paciente, ele precisa ali ingerir X calorias. Só que, eu não gosto de fígado. Eu não como fígado. Então, o nutricionista, ele vai entender. Uhum. E eu acho importante profissões assim como um nutricionista, o educador físico, entender a necessidade do seu cliente ali, do paciente. Porque, o horário que eu faço musculação, eu já fiz musculação em todos os horários que você imaginar, que a academia abre. Uhum. O que funciona pra mim é a tardezinha, a hora que eu saio do trabalho. Uhum. Eu não consigo treinar à noite. Se eu treinar à noite, não rende. E se eu treinar de manhã, também não rende. Uhum. O horário que eu saio do trabalho 4 horas. Então eu começo a treinar ali 4h30 da tarde, 4h10 da tarde. É o horário que funciona pra mim. De 4 até 5h30 da tarde. Pra você, pode ser outro horário. Sim, eu gosto de treinar, sabe que horas? De 9 às 10, por 2 motivos. Academia vazia e quando eu chego em casa tomo um banho. O sono é maravilhoso. Esse horário também de 4h30 é vazio pra mim também. Tem essa vantagem, né? Agora tem pessoas que, poxa, se deixar pra esse horário não vai. Dá preguiça. Então eu só funciona pra mim ir pra academia de manhã. Então tem que obedecer aquilo que funciona, né? Isso, e assim, a questão do autoconhecimento vem de novo. De novo. Por que eu saio do trabalho e vou treinar? Porque se eu for em casa, velho, vai ter alguma coisa ali que vai me prender em casa. Uhum. Então eu prefiro, tô no trabalho, no meu trabalho tem vestiário, eu posso tomar banho, tem armário, tem essa facilidade lá. Eu tomo banho lá
e vou treinar. Aham. Pra mim eu desenvolvi isso pra eu não me sabotar. Uhum. Pô, tô aqui, academia próximo do trabalho, não dá 30 metros do trabalho, tomei banho e vou. Isso é um mecanismo que você criou. E isso tá atrelado, sabe o quê? O seu padrão. Entende? Eu sou rotineiro. Então eu não tenho medo disso. Entendeu? Aham. De me distrair. Eu planejei, Você só vai. se o mundo cair e a academia ficar do lado que o mundo ficou, sem cair, dá pra eu ir, entende? Só se Aham. for por outro lado, aí não dá pra ir, entendeu? Tá entendendo? Então, eu faço com que eu obedeça aquele planejamento. Então, pra mim é mais tranquilo, entende? Pra quem tem um outro formato, mais intuitivo, mais emocional, é muito... Apareceu algo, se distrai e já vai fazer outra coisa. É isso, a galera que tá ouvindo a gente, que tem esse lado emocional mais aflorado. Né? O jogo do Brasil que teve, foi ontem, eu quase não ia treinar. Eu falei causa assim, do jogo. eu falei assim, eu vou assistir o jogo, não vou treinar não. Aí depois eu não que ir, nem que eu escute o jogo na academia, mas eu vou. E foi o que eu fiz, eu ouvia o jogo na academia. Uhum. E ontem, eu acho que eu fui pra academia bem na hora do jogo. Eu tenho muito essa dificuldade. Porque assim, agora se eu tivesse planejado pra assistir o jogo, eu não iria. Mas não era algo que tava dentro do meu radar, do meu planejamento. Aí pra mim não interfere muito. Aí, ainda voltando pra PNL, o que acontece? Quando nós nascemos, temos algumas informações, entende? Mas pouquíssimas. Aí o que acontece? Nós somos como uma folha em branco, algumas informações ali, e que vai sendo adicionada, entende? Sim. Através das experiências. Aí vem essas experiências, a maioria não... Por exemplo, o que você tem hoje, a maioria não foi você que escolheu. Quem escolheu o teu nome foi você? Não, Seus pais? sim. Você escolheu... Não. Quem escolheu seus pais foi você? Não, Seus irmãos? também não. Onde você nasceu? Também não. Entende? A maioria das coisas que nós temos não foi nós que escolhemos. E tem muita coisa que deixa de fazer sentido. Aí eu preciso tomar consciência e falar, poxa, quem escolheu isso pra mim? Por exemplo, um comportamento que você... Por exemplo, eu adquiri um comportamento da minha família de controle. Eu sou altamente controlador. Quando eu tomei consciência disso, aí eu comecei a fazer observação. Eu disse, de onde veio isso? Aí vi que meu avô que desenvolveu isso, que passou pro meu pai... Não, isso não me pertence. Eu não gosto disso, entende? Uhum. Aí eu falo, então isso não me pertence. Então a PNL... então nós nascemos com uma folha branca e aí vai escrevendo a nossa história e isso vai formando o que nós somos hoje. E boa parte do que foi escrito não foi por nós. Aí você precisa parar uma hora para observar seus comportamentos e falar, de onde vem isso? Eu gosto. Por exemplo, sou ciumento. De onde vem? Entende? Meu pai, minha mãe teve um relacionamento um pouco conturbado e ela era ciumento, ele era ciumento, aí eu aprendi, entende? Sim. Aí, beleza, mas isso... Não, foi o relacionamento deles, não é o meu relacionamento, não preciso ter esse comportamento de insegurança, sabe? Uhum. Porque ciúmes é uma característica... É o cérebro criativo em ação, mas que ele entra em ação exatamente porque tem a insegurança, aí você começa a criar, entendeu? Aí, poxa, não, é uma história que aconteceu no passado e que não tem a ver comigo, então tô fazendo o quê? Ressignificando aquilo que eu tenho, entendeu? É mais ou menos assim, de forma que as pessoas pudessem entender. Quando você falou assim, quando a gente fosse ressignificar, quando a gente vai ressignificar, você tem um olhar panorâmico, olhar de cima a situação. Tem muita coisa, você dizendo isso agora aí, que pra mim fez sentido quando eu saí de casa. Quando eu saí da casa dos meus pais, que eu comecei a olhar de fora aquele universo, eu comecei a observar coisas que eu replicava, que eu não gostava, mas só depois que eu saí de lá. Uhum. Que eu comecei a ver, o que eu fazia, isso é igual fulano, que eu não gostava de fulano, tô fazendo igual. Isso. Acontece muito isso. Presta bastante atenção. O comportamento de alguém
que você não gosta, pode acontecer que você está fazendo a mesma coisa, mas você não tem consciência que está fazendo. Entende? Então, se tem algo que o outro faz que eu não gosto, observa se é um comportamento seu que você rejeita em você, mas que ainda não teve consciência. Aí eu vou fazer uma ressignificação. Esse comportamento não é meu. A gente muda muito. Muda muito quando toma essa consciência, entendeu? Então, é bem provável de que todo o comportamento que eu ou outras pessoas tenha de rejeição a algo possa ser ali que eu faça isso. Uhum. Possa ser que essa rejeição é um comportamento que você não aprova em você, entende? Uhum. É a forma de você ver o externo. Você vê aquela situação no outro. Entendi. Entende? Mas que não. Que também você reproduz esse mesmo. Mas você ainda não teve consciência, não tomou consciência. Entendeu? Sim. São hipóteses, são possibilidades que isso aconteça. Mas faz muito sentido isso, sim, porque eu consegui enxergar isso quando eu saí da casa dos meus Aí pais. você. O olhar de fora me fez perceber que eu replicava Por isso que eu algo que faço eu não treinamento curtia. em empresa e falo, olha, sai da empresa, olha de fora, sai, assim, literalmente, fica na frente pra você olhar e entender que quando você tá dentro do problema, a sua visão, ela é comprometida, entende? Aham. Imagina, se eu tô dentro desse copo, pra eu ver se eu tô dentro desse copo, pra eu ver esse lado, eu não vejo esse. Mas daqui de cima eu vejo todos os lados. Sim. Entende? Todos os ângulos. Entendeu? Então, olhar de fora faz muito sentido pra gente melhorar. Inclusive, o processo de autoconhecimento é isso. Entendeu? É sair de mim e é como se eu estivesse na minha frente e passasse a fazer uma observação. Sair de mim e passar a fazer uma observação. É como se eu estivesse manipulando eu mesmo. Entendi. Por que eu penso... Aí nasce um outro termo da psicologia chamado de metacognição, que é indagar, que fazer perguntas sobre um comportamento. Por que eu começo as coisas e não termino? Aí é uma pergunta. Aham. Necessariamente você não precisa ter resposta agora. Você precisa fazer a pergunta. Entendeu? Aí eu vou fazer uma análise sobre várias situações até descobrir a raiz do problema. Entende? O autoconhecimento é um processo de indagação, de investigação, de perguntas. Perguntas é um princípio da psicologia. Se eu quero descobrir, eu tenho que fazer pergunta. Não necessariamente eu preciso perguntar e ter a resposta. Não, faça a pergunta que em algum momento... Uma hora a resposta vem. A resposta vem. Cara, já aconteceu muito estalo. Eu vou e pergunto sobre algo que de comportamento meu. Aí beleza. Aí do nada eu vejo alguém fazendo aquela mesma coisa que eu consigo enxergar e eu consigo compreender. Ah, entendi. Agora... Igual aquele meme, né? Ah, agora saquei. Agora tudo faz sentido. Mais ou menos isso. E aí, meu diretor, chegamos ao... Cara, já passamos aí 1h30 aí. Já passamos o tempo, foi chão. Foi chão, chegamos ao final. Véi, pra mim, em especial... Calma aí, mas é que tá difícil mexer no meu celular. Eu já lhe mostrei como é que tá aqui a tela. Eu tô cortando meu dedo. Produtor pedindo aí pra dar uma analisada. Tem uma pergunta? É pra analisar onde aí, diretor? Os comentários ou o WhatsApp? Comentário. Ah, sim. Aí, meu Deus, como é que eu volto agora pros comentários aqui com essa tela? Tem algum... Aqui no meu não tá aparecendo. Manda a pergunta aí no meu WhatsApp, diretor, que meu celular não tô conseguindo mudar aqui, não. Pois é, cara. A inteligência, o conhecimento, ele faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Pô, muita coisa aqui que você falou. Conhece, cara, você muda muito. Você dá um outro sentido, sabe? Muitas vezes você tem preocupação, sabe? De forma desnecessária, simplesmente porque você não tem o conhecimento. A pergunta chegou aqui agora. Não Aí chegou aí quando no meu, não atualizou também não, chegou só o retrato aqui.
O que você acha... Deixa eu encostar aqui que eu já tô ficando velho. O que você acha das mulheres assumir a responsabilidade de sustentar a família? O papel do homem de cuidar da casa é normal ou falta de oportunidade? Ah, cara, e aí é uma pergunta, assim, muito pessoal, né? Talvez aí pede meu ponto de vista sobre isso. Na verdade, há necessidade do equilíbrio, entende? Assim, que se a gente falar de forma natural das coisas, entende? Não estamos falando de um contexto qual as pessoas modelam aquilo que elas querem ver, que elas querem sentir, entende? Aham. Mas se a gente trazer para um contexto natural, entende? De como as coisas devem ser, o homem e a mulher têm papéis diferentes, entendeu? Tem papéis diferentes. Então o homem, ele precisa aparecer como um papel de protetor, entende? E a mulher, ela precisa aparecer no papel ali de próximo do homem, mas não é que é vulnerável, entende? Aham. Mas de uma situação que até porque eu trago uma teoria, eu defendo uma ideia que o relacionamento há necessidade da independência emocional, da independência financeira e tudo mais. Mas eu falo no sentido de respeito mesmo, entende? Sim. De respeito. Não acho que a necessidade... São papéis diferentes que os dois têm a mesma relevância, entende? Então, o homem tem que assumir... A mulher tem que assumir ser a pessoa responsável por criação de renda, é complexo, entende? Você responder, porque tem situação que há necessidade de ser assim, entende? Mas na natureza, da forma natural, é assim. O homem é o provedor de renda, a mulher próxima do homem ali, com as funções, com as responsabilidades que competem cada um, entende? Então, não acho que não acho que a mulher precisa sobressair, entende? A pessoa principal. Na natureza, o homem precisa ser o provedor, Sim. entende? Na natureza. Agora, é complexo, entende? É porque cada mundo é um entender, mundo, assim, cada relação ela vai... Sim. Ela e vai... É isso, falar sobre isso é pisar em ovos, entende? Você tem que ter Assim, se a gente for trazer um contexto histórico... por isso que eu trago na minha opinião, com base no natural, se programa nesse formato. No histórico, tem um livro A Origem da Humanidade, do Yuval Noah Harari, ele é um historiador. Ele fala sobre essa origem da humanidade como o homem sendo realmente o protetor. O homem tem... Ele tem esse papel de provedor. Tanto que uma das formas, a mulher, ela gosta de ser protegida, sabe? Entende? Aham. Ela gosta de ser protegida. Lá no inconsciente tem isso. Se você tá andando na beira de uma pista, o homem precisa estar do lado que os carros... Imagina, o homem do outro lado e a mulher do lado do perigo. Entende? Aham. Então, no instinto natural... Que vem dessa construção histórica. Da construção, das memórias ali, celulares e tudo mais. Essa é a regra. Entendeu? Esta é a regra. E aí tem exceções. Mesmo porque nesse próprio livro ele fala que até hoje as mulheres se atraem por homens que têm esse perfil de proteção e de que podem gerar bons descendentes. Sim. E vem isso dessa época do homem das cavernas, porque aquela situação onde o homem e a mulher viviam em vulnerabilidade em qualquer lugar, perigo constante. O cara que tinha ali uma condição de gerar segurança para a mulher, não só dos animais, como de outros homens também. Aquela época não tinha esse negócio de lei e respeito, não. O cara chegava e pegava a mulher do dele. Era muito instinto, né? Eu até falo nos cursos sobre a evolução do cérebro, aí eu falo sobre isso. Porque nós vamos usando o cérebro conforme a demanda. Então, no homem primitivo, o homem da pré-história,
ele usava nem o cérebro emocional, era o instintivo É instinto, mesmo. era igual o cachorro fazer na rua, Aham. assim, e brigava os cachorros ali por conta da cadela. É o mesmo princípio, assim, aham. da origem. Por isso que as mulheres buscavam esse homem que trazia essa proteção. Fazendo essa analogia ali, o cachorro mais forte. O leão, quando vai acasalar, ele tem uma batalha ali com o outro, Sim, então sim. o outro que perdeu... A que, natureza funciona assim. Agora... É isso. Assim, e nós homens surgimos também dessa parte. Sim. Lógico que depois da construção da sociedade, no tempo que a gente vive hoje, existem essas nuances de... E detalhe. Assim, se eu levar isso para uma questão mais comportamental, eu vou explicar o seguinte. Há uma interferência na formação dos filhos conforme a relação dos pais. Por exemplo, se na casa de uma pessoa, um casal, de uma família, a mulher sobressai no sentido de decisões, ela é que toma as decisões da casa, ela é que é a provedora ali entende? De renda e tudo mais, há uma tendência dos filhos ou do homem desenvolver características femininas e as mulheres desenvolver característica masculina, entendeu? Aham. Por quê? Porque as mulheres se assemelham à mãe, se assemelham ao pai, por causa que ele tá mais com uma figura feminina em casa, Aham. e o homem se assemelha à A mãe, por porque, conta da figura. porque é a representação masculina que tá tendo, entendeu? Entendi. Por causa da representação. Aí há esse desvio. Aí o que acontece? Aí a mulher que desenvolve que é mais masculina, ela vai procurar um relacionamento com um homem mais feminino pra ter o equilíbrio, entendeu? Se for a mulher com traços mais masculinos, entende? No relacionamento com um homem masculino, 100% ali, masculino, começam os conflitos. E se for o contrário também, os dois mais femininos, com características, entenda, características, entende? Faz com que o relacionamento não tenha decisão, entende? Porque o homem é o que toma a decisão, sabe? O homem tem que estar por frente, ela é que acabou o gás, não, é ele que tem que tomar a decisão, entende? Vai comprar fiado, vai pegar dinheiro emprestado, vai fazer alguma coisa, ele é que tem que tomar a decisão, entende? De fazer. Então é isso. Então, se tiver esse prejuízo num quesito mais comportamental, há esses desvios, entende? Entendi. E a necessidade, uma mulher masculina, como que é a música? Masculina, mulher macho, sim senhor. O paraíba masculino, mulher macho, sim senhor. Ela não é pleno, entende? Que não é a natureza dela, entendeu? Sim. É cansativo pra ela. Eu conheço vários casos, entende? De relacionamento, qual eu atendi muito em 2019, entende? Com o processo de coach PNL. Hoje não, que eu direcionei só para treinamento. Ainda, dentro dos treinamentos, ainda vejo várias pessoas falando sobre os comportamentos, sobre o relacionamento e tudo mais, e falam sobre isso. Entende? Porque ela que tem que tomar decisão em casa, isso é cansativo pra mulher. Entende? É cansativo pra ela. E aí, o que acontece? Isso vai desgastando. Aí, o que acontece de fato? Ela vai chegar ao fim do relacionamento, que o relacionamento vai desgastar, e aí ela vai procurar alguém que tenha que seja realmente a pessoa que venha a ocupar o espaço masculino, né? Porque você sabe que nenhum espaço fica ocioso. Não. Entende? Por isso que acontece, porque às vezes é culpa do homem, que é mais tem característica feminina, ele não aparece, entende? Aí a mulher tem que se posicionar. Então ela, não que ela entende? Mas ela precisa se ocupar aquele espaço. Não tem como deixar vácuo, vai ser ocupado. Vai ocupar. E aí o que acontece? Ela começa a ser desgastante pra ela, entende? Porque aí tem que ocupar, tem as funções dela e ainda as funções do homem. Chegamos ao finalzinho, vamos fechar aí.
Eu tô com curiosidade. Por que você tem uma chave tatuada na mão, velho? Cara, Da hora que eu quero perguntar isso aqui, eu vou deixar pro final, pra ele não ficar sem graça. Então, eu passei por alguns desafios e aí eu falei, poxa, eu quero ser o cara que vai abrir as portas. Aí eu fiz uma chave na mão. Oi, tá vendo? Ele tem a chave nas mãos dele, né? É. Curti. E qual a sua consideração final? O que, é que você achou? Dá aí seu depoimento da primeira vez num podcast. Quero agradecer a você aqui pelo bate-papo, Moisés pelo convite. E falar, né, que a importância do conhecimento, de buscar sempre. Aí hoje nós temos muito mais opções, mais oportunidade de adquirir. Se você vai lá no YouTube, pesquisa, você participa de um podcast, você já aprende um bocado. Você pode ler livros, pode, sei lá, dar um Google. Tem muitas ferramentas hoje que você pode adquirir conhecimento. Então, eu como um fanático, um apaixonado por conhecer, poxa, quando você descobre algo e você desenvolve a curiosidade de ir lá estudar e pesquisar, aquilo te dá uma vantagem muito grande, entende? Uhum. Seja no âmbito profissional, né? Falando de uma área específica, a sua área, se você descobre coisas novas, novidades, te dá uma vantagem muito grande, ou seja, como pessoa, entende? Que eu acho que o grande lance da vida é desenvolver. Eu entendo assim, que a gente veio pra cá pra desenvolver. Se você veio e volta como veio, poxa... Não faz sentido. Não faz sentido, entende? Eu desenvolver é desenvolver você e criar situação que o que vocês estão fazendo aqui, né? Oportunizar para que outras pessoas também sejam impactadas de forma positiva através do seu caminho, do seu trajeto, da sua trajetória. Então eu quero agradecer de verdade vocês. Fico aberto pra gente bater mais papo, pra gente conversar mais e também sobre outros conteúdos. Tá indo aí, diretor? Sobre outros conteúdos também. E depois eu volto aqui pra gente falar sobre o projeto. Já falei com o Moisés ali sobre outras coisas a mais. E acho que é só início de uma parceria. Pô, eu fico agradecido por você ter aceito o convite, pelo bate-papo. E assim, eu digo pra você, toda vez que eu venho aqui, o aprendizado que eu tenho é enorme. É enorme. E hoje não foi diferente. Hoje eu saio daqui diferente de como eu sentei. Você pode ter certeza que todo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, me tornou... Eu vou sair daqui hoje outro Rafa. Sim. Com uma cabeça diferente, vendo coisas que eu não via. Por isso que eu abri falando. Conhecimento é libertação. Entende? As pessoas... Você sabe disso? Cara... a forma de privar, de prender, de aprisionar as pessoas é através da desinformação, entende? Tem lá a alegoria da caverna de Platão, sim. Talvez você já tenha estudado sobre ela. Sim. É exatamente isso. A história que eu conto pra você, entende? Se eu conto uma história que não é verídica, e eu faço você se prender. Agora, quando você descobre a realidade, a verdade dos fatos, isso liberta. Pô, eu saio daqui hoje agradecido, muito grato por esse nosso bate-papo. Agradecer a audiência, agradecer Moisés pela parte técnica sensacional que ele faz. Agradecer a minha namorada hoje que tá aqui também dando esse suporte, tirando os retratos pra nós postar depois aí. E é isso, meu povo e minhas povas. Encerra mais um BDC Podcast e eu fico feliz demais. Até a próxima. E não perca a nossa programação, não esqueça de deixar like, joinha, seguir no canal, segue a gente no Instagram. Qual é o seu Instagram, Alessandro? Fala aí pra galera. Meu Instagram é @AlessandroReis _TID, de treinamento e desenvolvimento. O meu é o Rafa _El. Segue lá, gente. Os cortes estarão disponíveis em breve desse nosso bate-papo aqui. E lá no meu tem cortes dos outros podcasts que rolaram.